Marcação a mercado na renda fixa. Isso é bom ou ruim? Eu não sei se todos vocês sabem, mas a partir de janeiro de 2023 teremos uma nova regra em relação à precificação que é mostrada nos extratos do seu banco, da sua corretora, ou onde você tem custodiado os seus títulos de renda fixa. E aqui me refiro basicamente a 4 tipos de renda fixa, que são os certificados recebíveis imobiliários, os CRIs, os CRAs, que são os certificados recebíveis agrícolas, as debêntures, que são as emissões privadas de títulos de dívida, e os títulos públicos, que são os títulos de dívida com o Tesouro Nacional. Então, essas 4 categorias de ativos, a partir de janeiro, as casas, onde você tem custodiado, onde você negocia seus títulos, na hora de você listar o extrato, terá que mostrar o valor a valor presente, ou seja, a famosa marcação a mercado vai ter que ser mostrada para o cliente para ele saber exatamente qual o momento de liquidez que ele tem. Ou seja, mesmo que você tenha comprado um título para vencimento daqui a 5, 6, 10 anos, 20 anos, você precisa ver no seu extrato demonstrado quanto esse título vale hoje. Isso, em tese, não é ruim, Ele traz um pouco de transparência, um pouco não, ele traz bastante transparência para a sua situação no D0. Mas, na minha visão, vai trazer uma grande confusão a partir da virada do ano, porque, na maior parte dos extratos, o investidor vai se deparar com um derretimento de parte de sua carteira de ativos de renda fixa. Ah, significa que eu perdi dinheiro nesse período? Não, não significa nada disso. Vocês devem lembrar, há um tempo atrás, eu quero me referir a mais de 20 anos atrás, essa foi uma medida tomada em relação aos fundos de renda fixa. Na época, os fundos eles compravam títulos mais longos, esses títulos eles precificavam na curva, e na hora de passar a cota, o valor da cota para o cliente, essa cota era incorporada, o valor dessa cota era incorporada o título na curva. Só que os fundos eram D0, D1, D3, D5, e não necessariamente eles respeitavam o prazo do título mais longo, que inflava a taxa ou a performance do fundo para cima. E eventualmente, uma retirada relevante de algum cotista que tivesse uma participação um pouco maior, que fosse além do caixa voltado para resgates, fazia que o fundo tivesse que realizar determinado prejuízo, e aí ficava difícil de explicar para o cotista o que estava acontecendo. Só que nesse período, o Banco Central então decidiu que esses fundos deveriam colocar a cota a valor presente. Então, nos fundos, há mais de 20 anos, isso é uma prática já corrente. Então, hoje, você, quando vê a cota do seu fundo, ela já está precificada a valor presente. Só que na época foi uma confusão, porque você tinha colocado seu dinheiro num fundo de renda fixa, em tese deveria subir todos os dias, e de uma hora para outra tinha fundos que tiveram que corrigir 3, 4, 5, até 12% o valor de cota, dependendo da quantidade de títulos mais longos que tinham alocados nessa carteira. Isso foi uma confusão, eu lembro na época que os gerentes de bancos, porque a figura do assessor de investimentos ainda praticamente não existia, ou não era tão relevante quanto hoje, então 99,9% do dinheiro estava nos bancos e era geralmente tratado com o gerente. Os gerentes dos bancos passaram o maior perrengue para explicar o que estava acontecendo. Alguns gerentes até não entendiam exatamente o que estava acontecendo, então imagina você ter que explicar para o seu cliente que o fundo que era para andar só de forma ascendente tomou um recuo e você mesmo não entendeu direito o que está acontecendo. Mas eu lembro que na época a orientação por parte das mesas dos grandes bancos dizia, olha, não realiza, não é prejuízo, isso aí com o tempo vai ajustar, o que era verdade, porque à medida que o tempo vai avançando, a curva vai se tornando real. Então,
A precificação na curva era mais alta no D0, mas à medida que avança em relação ao vencimento do título, aquela curva se torna real. Então, se você não realizasse, você não sacasse o dinheiro naquele momento, você não realizava nenhum prejuízo. Então, imagina que em janeiro de 2023 teremos o mesmo efeito sobre os títulos de renda fixa. Você provavelmente tem um título público lá com vencimento 35, 40, 45, 50 até 55. Se você, porventura, pactuou uma taxa de 3, 3,5, IPCA mais 3, 3,5, 2,8 até em alguns casos, em função da taxa de juros mais baixa dos últimos 2 anos, muito provavelmente irá surgir uma marcação a mercado onde esse título vai estar valendo menos na sua carteira. O que está acontecendo na prática? Na verdade, apenas uma demonstração de como seria para você liquidar esse título na hora. A grande pergunta aqui é o seguinte: marcação a mercado é bom ou ruim para você? Bom, eu teria 2 visões. Vou começar com a visão boa. A primeira é de transparência, porque você consegue enxergar exatamente o momento de D0 em todo o seu dinheiro. Mesmo que você tenha a intencionalidade de longo prazo, não tinha intenção de sair, você sabe que se porventura precisasse daquele recurso no D0, você sabe exatamente o quanto esse recurso está valendo. Então a questão de transparência, ela é ressaltada e é bem interessante. O outro aspecto é no lado inverso. Por exemplo, quem está comprando títulos agora, nesse momento que eu gravo esse vídeo, onde temos várias alternativas de IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, até 7%, determinado título privado, com a queda da taxa de juros, provavelmente a precificação na curva desse título, ou seja, o PU, vai aumentar. Então a marcação a mercado desses títulos tende a ser positiva. Ou seja, se você hoje enxerga, por exemplo, hipoteticamente, R$100 mil, talvez lá em janeiro vai enxergar 110, 115, dependendo do valor da sua taxa de juros e quanto foi a queda da taxa de juros nesse período. Nesse lado é bom também, por quê? Porque se eventualmente você quer especular com título público, ou seja, não só título público, qualquer um desses ativos de renda fixa, você sabe que naquele momento, no D0, você está ganhando um ágio. Então é uma informação que normalmente não se tem, se teria, obviamente, pedindo uma cotação para a mesa da corretora ou do banco, mas agora estará lá estampado quanto está valendo aquele título e até facilitar a sua decisão, muitas vezes, de se movimentar de forma um pouco mais rápida no mercado de renda fixa. Qual é o lado ruim dessa história? Que é muito mais semântico, digamos assim, é muito mais de percepção do investidor do que de qualquer outra coisa, que é a falta de entendimento em relação ao fato. Porque eu imagino que mais de 90% dos investidores não faz ideia do que eu estou falando. E quando visualizar que o seu dinheiro naquele momento parece valer menos, vai para cima do seu assessor de investimentos, para o seu gerente do banco, para a sua instituição financeira, e aqui que está acontecendo? Por que a minha renda fixa caiu? Por que derreteu? E em determinado momento ele nem vai entender. A Ambima está autorizando uma atenuante, que é o seguinte: as corretoras e os bancos eles vão poder ter a opção de mostrar a carteira no D0, ou seja, com a marcação a mercado, e vai poder mostrar na curva. Ou seja, você vai poder enxergar como é hoje e como será no início de janeiro. Ou seja, então se você quiser optar em como você quer visualizar o seu investimento, você pode, né? Então, tem esse atenuante, principalmente em relação à falta de conhecimento ou entendimento que irá acontecer, eu tenho certeza absoluta, eu vi isso acontecer na época dos fundos de renda fixa, e eu imagino que o efeito será muito parecido. Então a ideia de gravar esse vídeo já é para alertá-lo, né, do que está para acontecer, e não necessariamente é ruim, lembrando, né, que o fato de, na marcação a mercado, esse título estar valendo menos no D0 não significa que você perdeu dinheiro. Se a sua intenção era carregar o título até o vencimento e você vai continuar recebendo a taxa de juros pactuada, a correção inflacionária inerente a esse título,
E não muda nada. Na verdade, como eu disse, é uma mudança semântica. Ela apenas aumenta a transparência em relação aos seus investimentos. Então, se eu fosse traçar um paralelo em relação a ser bom ou ruim, eu diria que existem mais argumentos positivos do que negativos, né? Só o fato de você poder enxergar as duas realidades já me dá o arbítrio de decidir do jeito que eu quero ver. E, ao mesmo tempo, quando esta marcação a mercado for positiva, me dá a opção, inclusive, de liquidar esse título de forma antecipada, ou seja, eu consigo visualizar isso de forma mais intuitiva, mais fácil. Então, se fosse para dar uma cravar aqui, bom ou ruim, eu diria que é mais bom do que ruim. E à medida que as pessoas forem entendendo um pouco mais o que está acontecendo, hoje o mercado me parece muito mais preparado para explicar para os seus investidores o que vai acontecer. Existe um exército de assessores de investimentos muito bem treinados hoje para poder fornecer esse tipo de explicação aos investidores. Então eu acho que vai causar confusão? Vai. Mas eu tenho certeza absoluta que será muito menor do que foi há 20 e poucos anos atrás, quando houve o mesmo efeito nos fundos de renda fixa. Pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê o seu like. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui. Inclusive, coloque a sua opinião, se você acha positiva essa mudança ou não. Se tiver dúvida, pergunte aqui. Estamos à disposição de todos. Pessoal que tem o nosso contato, quiser esclarecer um pouco mais como está funcionando, lá no site da Ambima está a regra nova. Existe, inclusive, a fórmula de como é que vai se precificar isso, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema. Então, é apenas para começar o debate, ok? Espero que tenham gostado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!